Olá, minha gente, muito bom dia, uma boa quarta-feira, Deus abençoe, Deus ilumine, Deus te dê a paz, Deus te abra os seus caminhos, porque quarta-feira, erga a sua cabeça, levante-se, olha, venha participar conosco. Quarta-feira para a prosperidade da sua família, para o avanço, para o crescimento, destravamento, abertura de caminho, olha, dia de cura, dia de libertação, quarta-feira completa, Rua 13 de Junho, 1033 aqui no centro de Cuiabá e em todas as igrejas da graça de Deus. Pois bem, eu estou falando, por exemplo, sobre o que é necessário, diz a Bíblia Sagrada, que Paulo, aquele que antes perseguia, agora anuncia a fé que antes destruía. Né? Esse foi Paulo, Gálatas 1, versículo de número 23. E nós mostramos aqui qual é o objetivo da salvação se não houver uma transformação. Se eu, por exemplo, sou salvo, Paulo antes não era. Paulo era mais um judeu entre todos na multidão, um perseguidor, né? Um camarada que trabalhou contra e até para destruir o evangelho. Mas, a partir do momento em que Paulo é salvo, há uma mudança 100%, porque aquilo que ele antes trabalhou para destruir, agora ele trabalhou para edificar. Por isso eu estou mostrando a você que existem 7 princípios para uma transformação na vida de uma pessoa. É necessário, se você é uma pessoa que diz assim, eu quero ser transformado, eu quero ter uma vida nova, eu quero viver uma vida diferente. Pois bem, você está no lugar certo e eu estou falando com a pessoa certa, que são essas pessoas que realmente elas querem viver desta maneira. Porque se você, por exemplo, era uma pessoa, um brigão, se você era uma pessoa aí que odiava, magoado, revoltado, aborrecido, contra Deus, contra todo mundo. Se você, então, quer mudar essa situação, você precisa de uma coisa. Qual delas, pastor? Vamos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu tirar essa chave aqui, senão ela vai ficar balançando no meu bolso aqui e vai ficar nos atrapalhando, nos desconcentrando. Está aqui. E eu, irmãos, primeiro princípio para uma transformação. Vamos lá. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Misericórdia. Já viu aquelas pessoas que às vezes você não pode nunca falar para elas o que elas deveriam já estar ouvindo? Porque se você falar, a pessoa não suporta. Tem gente, por exemplo, como eu falava aqui com alguns jovens, que eles preferem ouvir os bajuladores que falam sobre eles o que eles gostariam de ouvir, do que ouvir aqueles que falam a verdade que poderia transformá-los. Tem pessoas que elas preferem esses bajuladores do que aqueles que podem falar com elas a verdade e mudar as suas vidas. Aqui, por exemplo, Paulo não pôde fazer, não que Paulo não pudesse. Você vê, por exemplo, eu me lembro do tempo de criança, que às vezes chegavam pessoas, estavam adultos, né? Pessoas conversando com meu pai, e o meu pai pedia para a gente se retirar, porque ali era uma conversa de adultos e uma criança não deveria participar daquela conversa. Até porque se nós participássemos, nós não entenderíamos o que estaria ali acontecendo. Você sabe, por exemplo, o que acontece muito hoje com muitas pessoas? Elas nunca entendem, elas nunca compreendem, elas nunca sabem
talvez já há anos dentro do Evangelho. E por que elas não compreendem, elas não entendem, elas não sabem? Porque elas sempre estiveram no mesmo patamar, não cresceram espiritualmente. Sabe aquelas pessoas que crescem fisicamente, mas no seu interior elas são como crianças? Porque você vê, por exemplo, uma criança, ela não tem responsabilidade. O pai, né, sai de madrugada, o pai sai para a luta, a mãe vai para a batalha. Ela não tem noção de que ela vai ficar ali debaixo de um chuveiro 1 hora e meia, deixando a água cair, brincando com a água, ali está gastando duas coisas, água e energia. Ela não tem noção, porque ela não tem noção de despesas, não é ela que paga as contas. Ela não tem noção do perigo. Se você conta um segredo, por exemplo, na frente de uma criança, ela pode soltar aquilo naturalmente, como se aquilo não fosse nada, porque ela não tem noção do que é aquilo. Da mesma forma, são aquelas pessoas que, infelizmente, não têm elas a mente mudada, transformada, onde elas podem receber algo além do que elas já ouviram. Às vezes há pessoas que dizem assim, mas por que os pastores repetem sempre as mesmas coisas? Porque você não está preparado para ouvir outras. Se você tivesse preparado para ouvir outras, você estaria ouvindo. Se naquilo dali você já não entende, imagine se for falar outras coisas além daquilo. É o que Paulo tentou lá em Corinto, né, conscientizar os cristãos de Corinto que eles precisavam deixar de ser bebês espirituais. Você vê, por exemplo, um bebê, você conta para ele uma história macabra, o bebê não entende, não compreende, ele pode até sorrir, brincar com uma história séria que te causa dor, que te causa dano. O bebê não tem compreensão da dimensão que é aquele problema que você está ali contando para ele. Ele não vai ter noção dessas coisas. Assim são as pessoas que elas, infelizmente, elas não desenvolvem, elas não crescem espiritualmente. Se você não cresce espiritualmente, não espere crescer também financeiramente, porque a sua vida está interligada. O seu espírito, a sua alma, interligado ao seu corpo. Se você não cresce espiritualmente, emocionalmente também, você não vai ter capacidade, né, dimensão das coisas, percepção de coisas que você precisa ter, e você não vai ter compreensão, entendimento. Por que tem cristão, por exemplo, que ele nunca é curado? Por que tem cristão que às vezes não se liberta de determinadas coisas? Por quê? Porque você espiritualmente não amadureceu. Você precisa crescer espiritualmente. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino e fazia as coisas de menino, mas depois que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Assim, minha senhora, meu senhor, você precisa também deixar as coisas lá de trás. Tem pessoas que não conseguem deixar o passado para trás. Passou, o que você pode fazer? Nada, posso tocar para frente. Vamos levantar e vamos fazer daqui por diante, vamos fazer uma outra história. É necessário que você avance, que você cresça espiritualmente para que você melhore a sua vida, para que você possa ser uma pessoa completa e perfeita. Quando você chega à maioridade, você tem até condições de certas liberdades, você pode fazer determinadas coisas, né? Porque no tempo de criança, quem vai acreditar numa criança? Vamos pegar, por exemplo, vamos colocar uma criança para dirigir o Banco Central. O senhor está ficando louco, doido? Vai queimar o dinheiro. Pois é. Por que certas pessoas não têm aquilo que elas querem? Tomara que não seja você. Por que certas pessoas não têm aquilo que elas gostariam de ter? Porque elas não têm capacidade para possuir. Não que Deus não queira dar. Você está entendendo? Vamos então falar com Deus? Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o nome de Jesus, eu oro para que nesta quarta-feira
essa mulher e esse homem que nos assiste no dia de hoje tenha disposição, força, garra, oh meu Deus, e que o Senhor desperte, que o Senhor dê um coração para entender, que essa pessoa cresça na sua vida espiritual, saia dessa meninice, dessa infantilidade que nós vivemos, para viver, meu Deus, noutra dimensão. Transforma isso, muda isso e faça, meu Deus, o teu povo avançar, crescer e vencer. Prospera, abre os caminhos, cure todos os enfermos, perturbados e desorientados. Traz paz em seus corações. Faz desta quarta-feira um excelente dia a todos, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Muito bem, olha, você que está aí no nosso canal no YouTube, já se inscreveu no nosso canal? Ative o sininho de notificações, não custa nada, né? Dá aquele joinha especial e Deus abençoe você. Você do Instagram, nosso abraço. Você do Facebook, Deus abençoe a todos. Siga a nossa página no Facebook, esteja conosco, porque aqui você só tem a crescer. Um grande abraço, eu fui.